Fala pessoal, Isaac aqui. Quando o diretor Peter Jackson resolveu dirigir as obras do professor Tolkien, ele fez uma espécie de aposta. Ele decidiu que não iria fazer uma história de origem. Quer dizer, todos os seus 6 filmes se passam já na Terceira Era, o que significa que o espectador já pega o bonde andando, por assim dizer. E nem dá pra gente culpar o diretor, né? Mesmo que ele quisesse, não daria mesmo pra explicar satisfatoriamente todo o contexto que antecede os eventos de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, principalmente em filmes que já eram tão extensos. Então, Peter Jackson resolveu que contaria uma parte específica da história de Tolkien, e que esses filmes serviriam como porta de entrada para aqueles que eventualmente passassem a admirar a história e este universo. No entanto, isso acabou gerando algumas cenas que simplesmente são incompreensíveis para quem não lê os livros. Por exemplo, Gandalf diz que Radagast não conseguiria ser mais veloz do que uma matilha de wargs, porque elas eram de uma raça especial de Gundabad. Em resposta, Radagast diz que ele tem coelhos de Rhosgobel e que gostaria de vê-los tentar. I'll draw them off. These are Gundabad wargs. They will outrun you. These are Rhosgobel rabbits. I'd like to see them try. Mas o que isso significa? E o que raios é Rhosgobel? Outro exemplo é o regente de Gondor, Denethor. Durante o cortejo de Faramir, que na verdade estava somente desmaiado e não morto, ele diz que é um regente da casa de Anarion. I am steward of the house of Anarion. Thus have I walked, and thus now will I sleep. Mas o que isso significa? Quem é esse tal de Anarion? Até mesmo o diálogo de Gandalf com Balrog faz referência aos livros Silmarillion e Contos Inacabados. Nestes livros é explicada as diferenças entre o Fogo Negro, associado a Sauron e seu antigo mestre Morgoth, e o fogo que inspira na desesperança. Vejam. I am the servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. Dark fire will not avail you, flame of Udun! E estes são somente alguns exemplos. Neste vídeo veremos 5 referências nos filmes que somente quem leu os livros entendeu. 1. Coelhos de Rhosgobel. Então, estão vendo essa casa marrom aos pés das árvores? Essa casa se chama Rhosgobel. Dos 5 magos que chegaram à Terra-média, apenas um não se tornou um andarilho e fixou residência quase que imediatamente, perto da Floresta das Trevas. Ele mesmo, Radagast. Aspas para Gandalf no livro A Sociedade do Anel. Radagast o Castanho, numa época morou em Rhosgobel, perto das fronteiras da Floresta das Trevas. Ele faz parte de minha ordem, e eu não o via fazia muitos anos. Rhosgobel é a palavra em élfico Sindarin para residência marrom, em referência ao próprio Radagast e à cor de suas vestimentas. Os livros não entram em grandes detalhes sobre o que Radagast ficava fazendo lá, além de tomar conta da floresta e dos animais, é claro. Porém, no universo dos filmes, fica evidente que ele trata alguns animais por meio de magia, como vocês estão vendo. Portanto, quando ele diz nos filmes que aqueles são coelhos de Rhosgobel, fica implícito que são coelhos criados por ele em sua residência marrom, imbuídos com magia e, portanto, especiais. These are Rhosgobel rabbits. I'd like to see them try. Dois, Fogo Secreto versus Fogo Negro. No livro Silmarillion, é dito que Deus, Eru Ilúvatar, é aquele que possui a chama imperecível. É por meio dessa chama que o Criador produz vida. Aspas. Então, Ilúvatar deu vida a essa visão e a instalou no meio do vazio, e o fogo secreto foi enviado para que ardesse no coração do mundo. Muitas vezes, Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios, em busca da chama imperecível, pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo. No entanto, ele não encontrou o fogo, pois este está com Ilúvatar. Observem que durante seu discurso,
Gandalf diz que é servo do fogo secreto, ou seja, ele está se revelando ao demônio como servo de Ilúvatar. Além disso, Gandalf diz que o fogo negro não lhe será útil. Esse fogo negro foi uma imitação que Morgoth fez da chama secreta, e quando Morgoth foi derrotado, isso passou adiante para Sauron. Aspas para Contos Inacabados. Gandalf era cordial e sério, e seu espírito era reforçado pelo Anel Narya, pois ele era o inimigo de Sauron, que opunha ao fogo que devora e destrói o fogo que anima e socorre na desesperança. Portanto, em termos simples, Gandalf está dizendo: eu sou servo daquele que impõe a verdadeira chama. Sua chama negra não irá vencer. I am the servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! 3. Gondor e a Casa de Anarion. I am steward of the house of Anarion. Thus have I walked, and thus now will I sleep. Embora o reino de Gondor seja amplamente mais conhecido, existia um reino irmão no norte, chamado Reino de Arnor. Gondor no sul, Arnor no norte. Esses dois reinos foram fundados por um mesmo alto rei, um cara chamado Elendil. Elendil, por sua vez, teve 2 filhos. Um se chamava Anarion e o outro Isildur, esse mesmo que nos filmes corta o dedo de Sauron. Durante a Guerra da Última Aliança, o alto rei Elendil acaba morrendo. A partir daí, Gondor passa então a ser governada pelos descendentes de seu filho Anarion e o Reino do Norte, Arnor, pelos descendentes de seu outro filho, Isildur, do qual Aragorn é descendente. No entanto, em determinado momento, o Reino de Arnor é completamente destruído pelo Rei Bruxo, e os descendentes de Isildur, que conseguiram fugir, se tornariam guardiões andarilhos, como é o caso do próprio Aragorn. Por mais de 1000 anos, os reinos ficariam divididos, até que Aragorn foi finalmente coroado. Ele então reunificou os 2 reinos e determinou a reconstrução do Reino de Arnor. 4. Como Gandalf e o Balrog foram parar nesta torre? A batalha entre o Balrog e Gandalf chega ao fim no pico das montanhas enevoadas, numa torre chamada Torre de Durin. Mas como eles chegaram aí? Para quem apenas assistiu aos filmes, a última vez que vemos o Balrog e Gandalf, ambos estão caindo e lutando até cair num lago nas profundezas de Moria. No entanto, após a ressurreição de Gandalf, enquanto ele relata o que aconteceu para Gimli, Aragorn e Legolas, nós vemos que ele e o Balrog estavam no topo da Torre de Durin, num local bem distante de onde os vimos da última vez caindo. É mais um caso que somente os livros nos apresentam a resposta. Após lutarem por muitos dias, o Balrog desistiu e tentou fugir de Gandalf. Como ele residia nas profundezas de Moria há muitos anos, ele conhecia o local muito bem. Então, ele subiu as escadas intermináveis que iam das profundezas da montanha até o topo. Aspas para as 2 torres. Lutamos muito abaixo da terra vivente, onde não se conta o tempo. Ele sempre me agarrava e eu sempre o derrubava, até que finalmente ele fugiu para dentro de túneis escuros. Naquele desespero, meu inimigo era minha única esperança, e eu o segui, agarrando-me aos seus calcanhares. Assim, ele me trouxe de volta, finalmente, aos caminhos secretos de Khazad-dûm. Ele os conhecia muito bem. Fomos subindo sempre, até chegarmos à escada interminável. Da última masmorra ao pico mais alto, a escada subia, ascendendo numa espiral ininterrupta de muitos, milhares de degraus, até finalmente atingir a Torre de Durin. 5. Como Sméagol foi parar em Mordor? Nesta cena nós vemos, ou melhor, ouvimos, Gollum ser torturado e dizer as palavras condado e bolseiro. Mas como ele foi parar ali? O que houve? Novamente, os livros nos explicam o que aconteceu. Em ordem cronológica, o que aconteceu foi o seguinte: Gollum e Bilbo se encontraram. O anel sumiu e Gollum presumiu que Bilbo havia o encontrado. Sauron, por meio da exposição prolongada de Gollum a um anel,
o fez pensar que talvez o anel tivesse retornado para seu mestre em Mordor. Então, Gollum foi tentar ver se era este mesmo caso quando foi capturado. Aspas para a Sociedade do Anel. O anel do inimigo também cumpriria seu papel, fazendo Gollum ficar atento aos chamados. Mas receio que não há sombra de dúvida. Ele tinha feito um percurso longo e furtivo, passo a passo, milha a milha, até finalmente chegar à Terra de Mordor. Lá, ele poderia descobrir algo. No entanto, enquanto espreitava e vigiava nas fronteiras, ele seria capturado e levado. Este, então, é o contexto até chegarmos nesta cena, em que ouvimos Gollum gritar as palavras Condado e Bolseiro. Mas uma coisa que impressiona é que Sauron em pessoa compareceu para torturar o Gollum. Aspas. O que o Gollum estivera fazendo não dizia, apenas chorava e nos chamava de cruéis. Quando o pressionamos, lamentou-se e nos bajulou, e esfregou as longas mãos, lambendo os dedos como se doessem, como se estivesse lembrando de alguma tortura antiga. Foi Isildur quem decepou o dedo do inimigo. Sim, ele só tem 4 na mão negra, mas são suficientes, disse Gollum tremendo. Isso confirma que Sauron de fato tinha corpo, na Terceira Era, né? E que não era somente um olho de fogo. Agora, o que pode te deixar coçando a cabeça é: por que Sauron, após torturar Gollum, o deixaria partir livremente? Não parece ser algo que Sauron ou os orcs fariam, né? Deixem nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo sobre este tema. Pessoal, atingimos o mínimo que o YouTube exige para permitir que eu fizesse mais emojis personalizados para os membros. Eu fiz esses que estão aí na tela, vocês já podem utilizar quando quiserem. Espero que gostem. No próximo vídeo eu volto a mencionar os novos membros. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.